Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos, mais um dia se iniciando na presença de Deus. Nessa quinta-feira, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A palavra de Deus ela diz assim, lá em Isaías, e nós faremos a leitura no capítulo 4, no versículo 6, e no 5, versículo 27. Diz assim: E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos teus lombos, e nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Nós vivemos dias difíceis, é uma realidade, claro que não é uma coisa opcional, é uma realidade profética até mesmo. Deus, o Senhor orientou, o Senhor profetizou, né, através de várias pessoas, vários servos do passado, que os dias que viriam seriam dias trabalhosos. O próprio Senhor Jesus disse isso. E o texto aqui ele fala sobre o calor do dia, ele mostra um refúgio, um esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. E o texto diz: não haverá entre eles cansado. E esse texto realmente ele mostra para nós essa situação que nós vivemos, essas muitas lutas ao nosso redor que se multiplicam a cada dia mais e mais. Como eu falei, isso é uma característica do momento que vivemos, a última hora, o momento que antecede sim a volta de Jesus. Os dias são maus, e o povo de Israel, quando estavam à porta de receberem um grande livramento de Deus, a angústia aumentou. Então eles clamaram ao Senhor com um aperto no coração. Cresceu em seus corações a dependência de Deus, o desejo de orar. Eles precisavam de um milagre. Eles estavam à porta de receberem de Deus uma intervenção e de receber uma vitória. O momento que nós vivemos também, é claro que no cenário maior eu falei sobre a volta de Jesus e tudo mais, e é uma realidade. Porém, às vezes dentro da nossa luta travada pessoalmente, cada um tem a sua, a bênção, o milagre, ele está tão perto, e o inimigo ele começa a despejar, ali a sua ira e dificultar a maneira que é possível, utilizando todos os meios e todas as formas para poder nos fazer esmorecer, para nos levar a uma desistência, né? E o texto aqui ele fala sobre haverá um tabernáculo. O tabernáculo ele tipifica um ambiente onde Deus ele ali se relaciona com o homem, onde Deus ele alcança, né? Ele possibilita, na verdade, o homem que alcança Deus, ele possibilita um ambiente de comunhão, um ambiente onde aquele relacionamento que foi perdido no Éden, ele seja restabelecido. Era isso o tabernáculo. Agora o tabernáculo tinha uma característica diferente, porque o tabernáculo ele era um templo, né? Mas era um templo que era momentâneo, provisório, temporário. Ele era construído, montado, podemos dizer assim, e desmontado. Era como se fosse uma grande cabana. Era um templo feito de tenda, literalmente, no meio do deserto. Então era sempre desfeito, desmontado e remontado. O tabernáculo ele aponta para isso, para nossa existência. É passageira nessa vida, nos desertos dessa vida, que é temporária, que depende daquilo que Deus fala conosco, do direcionamento do Senhor. E o tabernáculo ele representava um lugar de encontro entre Deus e o homem. Esse é o nosso verdadeiro refúgio. Esse é o nosso verdadeiro abrigo. É uma sombra contra o calor do dia e um esconderijo contra a tempestade e a chuva. É a presença de Deus. Alan, o que é o tabernáculo na prática? Quando você dobra os teus joelhos dentro do teu quarto, clama ao Senhor e chora, você montou ali o seu tabernáculo. Você acessou esse tabernáculo.
Você acessou essa sombra contra o calor do dia. Você acessou esse refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O calor do dia representa as provas diárias. E o refúgio e esconderijo, que é o abrigo para não sermos atingidos no meio das adversidades, pelas adversidades. A tempestade e a chuva também representa as dificuldades, as impossibilidades. No deserto não chovia, raramente chovia, caía água do céu, né? Poucas vezes era um fenômeno visível. O que acontecia demais também era chuva de areia, tempestade de areia. E era uma coisa que dificultava a visibilidade, tirava a possibilidade de eles enxergar até mesmo a coluna de fogo e a nuvem. Quantas vezes nós atravessamos desertos e as chuvas de areia, né, as tempestades de areia tiram a nossa visão espiritual, tiram o nosso olhar de fé, nos faz olhar para o Senhor, que nos faz olhar além da nossa esfera humana, porque a fé é isso, ela possibilita enxergar além da lógica. Tudo isso era uma dificuldade, eram dificuldades que havia. E o texto ele diz: não haverá entre eles cansado. Eu sempre digo aqui, né, que só se cansa quem não tem onde descansar. Nós temos um lugar de repouso. Nós temos. No Senhor nós encontramos o esforça-te e tem de bom ânimo. No Senhor nós encontramos o refrigério. Ele é a água que dessedenta a sede da nossa alma. O texto continua dizendo: nem claudicante e nenhum outro tosquenejará. Porque nós temos passos firmes. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo sofrendo, nós temos a certeza do que queremos. Temos a certeza do projeto de Deus para as nossas vidas. Porque a nossa caminhada é pela fé. Ela não oscila, ela não varia, porque ela é baseada numa promessa. Quando a nossa caminhada é baseada na promessa, ela não vacila, ela não oscila, ela não varia, ela não tosqueneja. Não pode ser a nossa caminhada baseada nas circunstâncias, naquilo que uma pessoa faz ou deixa de fazer, no que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Não deve ser baseado nisso. A nossa caminhada ela tem que ser baseada na fé, nas promessas. Ninguém tosquenejará, é o que diz o texto. Não oscilará. E aí segue dizendo: não desatará o cinto dos lombos. Quando Paulo fala sobre a armadura, ele diz assim: tende o lombo revestido com a verdade. Os lombos revestidos com a verdade. Então tipifica aqui a verdade. Não desatará o cinto dos lombos. A verdade sempre estará conosco, porque a verdade é a palavra de Deus. Paulo diz: nada podemos contra a verdade do mundo, a verdade do homem, a verdade da razão. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E aí o texto finaliza: nem quebrará a correia dos sapatos. A correia que mantém os sapatos apertados, ajustados. Assim é a nossa caminhada. Toda vez que a gente começa a esmorecer, começa a fraquejar, o Senhor vem e aperta, mantém apertada a correia, ajustada. Nossa caminhada pautada no Evangelho, na palavra, nas boas novas. A gente prossegue. Existe um abrigo para você, para mim. Nada nos falta. Nesse abrigo temos segurança, alegria, paz, a certeza da vitória. Descansa. Descansa. O Deus que sempre cuidou dos seus servos, das suas servas, dos seus filhos, é o Deus que está cuidando da sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.